Doutora Ludmila, muito obrigado de antemão a sua presença. Ela é formada pela UNB, Universidade de Brasília. Ela fez clínica médica lá no HC, da USP, fez cardiologia no Instituto do Coração. Bom, eu não vou resumir todo, porque ela passou por todas as etapas potenciais da carreira acadêmica, até chegar no ponto atual. Ela é professora associada da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, é coordenadora da cardio-oncologia do Instituto do Câncer e do INCOR do HCFM USP e é diretora de inovação e tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e chefe da UTI Covid do HC também. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo escasso aqui conosco. Vamos falar, então, de tratamento do paciente grave hospitalizado por Covid. Queria agradecer essa oportunidade. Acho que é um momento interessante da gente discutir Covid na UTI, depois de 1 ano e meio de doença, o que a gente aprendeu e o que a gente pode fazer hoje pelos pacientes, lembrando que é uma doença complexa, heterogênea, e que, infelizmente, o Brasil lidou mal e existe uma dissociação muito grande entre o que a gente sabe que deve fazer e o que a gente pode fazer. O acesso do paciente às medicações, não só a tratamento farmacológico, mas ao tratamento estrutural, ele ainda é muito pequeno quando a gente considera o Brasil como um país heterogêneo e grande como é. Então, a gente que lida com os dois aspectos da doença, né? O aspecto do hospital público e o aspecto do hospital privado, a gente tem que ter pelo menos um mínimo de intervenções que não pode faltar. Eu acho que é isso que a gente vai discutir. O que a gente aprendeu, o que podemos fazer para melhorar a vida dessas pessoas e o que o Covid nos ensina além. Porque esse paciente com ARDS na UTI, esse paciente grave na UTI, ele já existia. Agora ele chama mais atenção do poder público, dos hospitais privados. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco mais forte de tudo isso. Então, o objetivo desses próximos minutos é a gente discutir um pouco de Covid na UTI. Bom, então, o que nós aprendemos desde o início com os chineses? Lembrando que o primeiro caso da China foi descrito oficialmente no final de dezembro de 2019. Quando chegou em janeiro de 2020, nós tínhamos uma casuística de pneumonia, o infiltrado agudo intersticial na China. Em fevereiro, a doença foi reconhecida estar associada pelo coronavírus, e assim por diante, a doença reconhecida como uma emergência mundial e depois uma pandemia. Esse foi o grande estudo epidemiológico que os chineses publicaram já em fevereiro, ou seja, com 2 meses de doença, e mostraram alguns aspectos que ainda hoje norteiam alocação de recurso, definição de aspectos terapêuticos, que é o seguinte: naquela ocasião, 72.314 casos diagnosticados de Covid, em torno de 80% dos pacientes têm doença leve, assintomática ou oligossintomática. Esse paciente não precisa de assistência hospitalar. 19% precisa de assistência hospitalar. Desses 19, 14% não vai precisar de unidade de terapia intensiva e 5% vai precisar de unidade de terapia intensiva. Então, quando a gente olha milhares de casos, 20% vai ser internado, vai precisar de hospitalização. Isso já foi o dado inicial da doença, em fevereiro de 2020, que acabou nos auxiliando muito em termos de alocação de recursos. Aprendemos também, ao longo do tempo, que essa doença tem um período de incubação médio de 5 dias, que varia entre 3 e 7 dias. Esse período é assintomático, porém é um período que a pessoa que está na fase de incubação também pode ser um transmissor, independentemente de não ter sintomas. Muitas vezes, de acordo com a carga viral, a pessoa pode ser um transmissor. E aí começa a doença propriamente dita. Os primeiros 5 dias, habitualmente, isso é mediana, são caracterizados por sinais e sintomas de uma virose comum. Febre, tosse, fadiga, anorexia, mialgia, mal-estar, diarreia. Nós também temos nessa doença hipersensibilidade do couro cabeludo e da pele, alteração de olfato, alteração de paladar. Isso ocorre nos primeiros 5 dias, em média. Então, esse é um ponto. Segundo aspecto, após 7 dias, habitualmente, muda-se um pouco o espectro de manifestação clínica. Por quê? A viremia agora dá lugar à resposta imunológica. E o hospedeiro, quando reage contra o vírus, ele reage de diversas maneiras e intensidade de resposta inflamatória.
Inicialmente, essa resposta inflamatória ocorre no pulmão, e aí 40% dos pacientes terão dispneia, e alguns pacientes, habitualmente aqueles 19% do todo que vão precisar de hospitalização, eles vão ter outros sinais e sintomas de doença sistêmica. Isso a depender da magnitude da resposta imunológica. Então, a gente pode dividir didaticamente, clinicamente, em duas fases. Nós aprendemos também com os chineses, logo no início, essa é uma publicação de março do ano passado, que quando nós olhamos o paciente na UTI, nós podemos dividir em dois grupos, em termos de evolução clínica, mas aqui a gente já entende como a doença é lenta. Veja só, aqui estão os pacientes que sobrevivem e que passam pela UTI. Primeira semana, sinais e sintomas constitutivos, entre 7 e 10 dias, inflamação sistêmica, síndrome do desconforto respiratório, sepse, e aí, 3, 4 semanas depois, esse paciente tem alta da UTI. Inicialmente, não se sabia disso. Então, nós mostramos que nós precisávamos alocar recursos de maneira muito mais adequada, porque é um paciente que, antes de 3 semanas, não sai da unidade de terapia intensiva. Já aqui na figura 2, nós estamos observando o paciente que evolui, infelizmente, para óbito. Vejam só o que acontece. Eu começo com a manifestação respiratória, em torno do 7º, 12º dia, e essa resposta passa a ser sistêmica. E o paciente passa, então, a evoluir com insuficiência renal, disfunção cardiovascular, injúria miocárdica, e acaba evoluindo com infecção secundária e morte. No meio disso, vem outras complicações tromboembólicas, insuficiência renal. Então, inflamação e disfunção respiratória é a manifestação mais frequente que vai levar esse paciente para a unidade de terapia intensiva. Porém, o paciente que evolui bem, ele fica na disfunção respiratória e recupera. O paciente que evolui mal, evolui para inflamação sistêmica, com disfunção de outros órgãos. Há como predizer quem é que vai evoluir mal? No início, nós chamávamos grupos de risco. Eram os pacientes obesos, imunossuprimidos, mais idosos, doentes crônicos, e nós entendemos que não é bem assim. Com o passar da evolução dessa doença, com a mutagênese que é extremamente elevada, hoje, pacientes jovens, sem comorbidades, também estão dentro do grupo de risco. Então, depende muito mais do background genético e da resposta inflamatória do que de ser ou não portador de uma doença crônica. E nós entendemos, nesse estudo também asiático, que há marcadores inflamatórios e de procoagulação que têm relação direta com o prognóstico. Então, aqui nessa barra vermelha, são os pacientes que evoluem para óbito. Então, os pacientes que morrem têm níveis mais elevados de dímero B, têm níveis menores de linfócitos, ou seja, tem mais linfopenia, tem níveis maiores de interleucina 6, de ferritina, de desidrogenase lática e de troponina. Ou seja, quanto maior a resposta inflamatória, quanto maior a quantidade de órgãos acometidos, por exemplo, disfunção miocárdica marcada pela troponina elevada e a protrombogênese pelo dímero D, maior é a chance desse paciente evoluir mal. E depois a gente entendeu um pouco mais aprofundado o que acontece do ponto de vista da fisiopatologia. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, que ele entra na célula do hospedeiro por meio dessas spikes, que são chamadas espículas. E esse é o alvo, por exemplo, das vacinas. Por meio dessas spikes, a primeira ligação com a célula é através do ligante da enzima conversora de angiotensina. Então, daí a gente dizer e entender que o sistema cardiovascular está tão imbricadamente relacionado com essa doença. O primeiro ligante é o ligante da enzima conversora de angiotensina. Então, vai fazer uma ligação chave-fechadura. Então, o SARS-CoV-2 entra para a célula. A partir daí, a RNA polimerase ela é ativada. E há, então, uma replicação viral. Isso ocorre nos primeiros 3, 5 dias. É a fase da viremia. O doente tem cefaleia, coriza, febre, mialgia, tosse, outros sinais e sintomas, mas ele ainda não tem resposta inflamatória. Depois da ativação da RNA polimerase, depois que há uma invasão dos ribossomos das células do paciente, há, então, a ativação da resposta inflamatória imunológica.
Essa resposta inflamatória ela é caracterizada, primeiro, por um reconhecimento desse antígeno estranho que é o vírus pelo Toll-like receptors. A gente sabe que os receptores Toll-like eles vão ampliar a resposta inflamatória via complemento e via ativação de citocina. Ao mesmo tempo, existe uma ação, uma ativação direta do endotélio, ativação das vias das lecitinas, produção de complexos imunológicos, e isso gera uma endotelite sistêmica. Então, na verdade, você tem uma resposta vascular e imunológica muito intensa, que habitualmente ocorre na segunda semana da doença. É claro que o equilíbrio e a resposta do hospedeiro a essa agressão imunológica é que vai determinar que tipo de doença o paciente vai ter. Um paciente que não consegue equilibrar esse ataque citocinérgico vai ter uma liberação extremamente elevada de interleucina 1, 6, 8, TNF. Isso vai gerar uma síndrome de liberação citocinérgica, uma disfunção de neutrófilo, monócito, macrófago, que vai inundar o endotélio. Inicia-se, então, um exudato no sistema alvéolo capilar, mas isso se amplifica para todo o organismo. E o paciente pode evoluir com uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, com injúria miocárdica, com disfunção cardiovascular, renal, hepática e endotelite sistêmica, com sangramento gastrointestinal, com trombogênese e sangramento do sistema nervoso central. Então, nós não reconhecemos ainda muito bem por que esse fenótipo é tão distinto de doente para doente. Por que alguns pegam mais coração e vasos, outros pegam mais pulmão e rim? Nós não entendemos isso ainda, mas nós já entendemos que a resposta inflamatória é muito individual e que a magnitude da disfunção orgânica depende desse fato, dessa ocorrência, que é uma agressão a um endotélio, e a gente pode chamar isso de endotelite, e uma agressão imunológica caracterizada na sua extrema intensidade pela síndrome de liberação citocinérgica. Então, se a gente tiver que fazer uma divisão didática das fases, a fase inicial da viremia, 5 dias, a fase secundária, onde vem a resposta imunológica predominantemente pulmonar, e o pulmão é o primeiro a ser atacado, o vírus entra pelo epitélio respiratório, isso dura em torno de 10 dias, e depois do 10º dia, vem a resposta sistêmica, que é quando o paciente vai para a UTI e ele começa a inflamar todos os órgãos do sistema, podendo apresentar disfunção cardíaca, renal, hepática. Lembrando que a disfunção renal associada ao COVID, hoje, ela ocorre em 80% dos casos hospitalizados nas unidades de terapia intensiva, e ela gera um comprometimento orgânico muito grave, com uma mortalidade muito alta, maior do que dos outros vírus respiratórios. Então, nós podemos dizer que estão sob ataque o sistema respiratório, cardiovascular, renal e também os outros órgãos. A gente aprendeu, e essa é até uma menção aos pesquisadores da FMUSP, que desde o início eu não só tenho resposta inflamatória, ativação de neutrófilo, monócito e linfócito, mas eu tenho trombogênese. Isso foi detectado inicialmente por esse grupo de pesquisadores da USP, que em anatomia patológica, então, de pacientes que evoluíram para óbito, viram no pulmão não só um endotélio desnudado, infiltração alveolo-capilar e linfócitos, mas também trombogênese. Isso a gente foi aprendendo ao longo da doença, e hoje a gente sabe que a trombogênese é um fenômeno comum dessa doença, ocorre em vários defeitos. Eu tenho uma hipercoagulabilidade, eu tenho uma supressão da fibrinólise, ou seja, hipofibrinólise. Existe um dano endotelial constante com inflamação e trombogênese, e também existe ativação plaquetária. Isso pode se dar no nível da circulação arterial, e o paciente vai ter síndrome coronária aguda, acidente vascular cerebral, embolia arterial. Isso pode se dar do lado venoso da circulação, e daí a alta incidência de tromboembolismo venoso, de embolia pulmonar. Isso também pode se dar no capilar, quando você vê aquele paciente com dano de microcirculação, com disfunção hepática. Isso tudo ocorre por hipercoagulabilidade, por esses defeitos. O pulmão é o órgão mais afetado. E a gente aprendeu um pouco a cuidar desse pulmão. A gente entende que a lesão fisiopatológica, então, é um infiltrado linfocitário, depois seguido de neutrófilos e monócitos, com formação de trombo, com hemorragia. E na tomografia, o dano principal é o vidro fosco, que depois dá local à condensação. Esse dano é instalado em dias, e você observa evolutivamente hipoxemia,
com taquipneia ou não, mas uma mudança evolutiva no padrão da tomografia. Na medida que esse paciente melhora, você veja áreas mais normalmente insufladas e o vidro fosco e a condensação, dando local agora a uma reaeração pulmonar. Mas um fato importante que a gente não pode deixar de mencionar é que a gente aprendeu um pouco que a COVID tem algumas características específicas. Quando nós falamos de ARDS no paciente comum, a ARDS do paciente comum é esse tipo. É o tipo de síndrome do desconforto respiratório, que o paciente tem um pulmão com baixa complacência, é um paciente que tem alta elastância, alta resistência, é um pulmão edemaciado, pouco aerado, infiltrado, que responde habitualmente a recrutamento, responde habitualmente a PIPs e a titulação de PIP. Essa é a ARDS clássica. Esse é o paciente que vai infiltrando o pulmão e vai ficando taquipneico, porque o pulmão está inchado, edemaciado, pouco aerado. Esse paciente com esse fenótipo só ocorre em 30% dos casos do COVID. A maior parte do COVID, pelo menos na fase inicial, é caracterizado por uma ARDS de complacência normal. É um pulmão que não é muito pesado. Por isso que o doente tem lesão na tomografia, tem hipoxemia na gasometria e ele não tem taquipneia. O pulmão ainda é aerado, você tem muita área de shunt, perda de autorregulação, perda da vasoconstrição pulmonar, mas você não tem muito edema, muita inflamação, o pulmão não está muito grande. Esse é o paciente que responde, por exemplo, à ventilação não invasiva com baixas pressões, a catéter nasal de alto fluxo, e que muitas vezes vai ter um prognóstico melhor, se não evoluir para ARDS tipo H. Nós aprendemos também que no outro espectro, o doente evolui com ARDS, mas ele pode evoluir com choque. E o choque desse doente, ele é multifatorial. E é o paciente mais grave, aquele que chega na UTI, tem síndrome de desconforto respiratório e evolui com choque. E evolui com choque por N mecanismos. Dentre eles, hipovolemia. Então, o erro frequente é a gente pegar um doente com choque, com pulmão branco e não fazer prova volêmica, ou pelo menos não avaliar a volemia. Na maioria das vezes, ele tem hipovolemia, sim. Ele tem disfunção vascular periférica, ele tem depressão miocárdica junto, ele tem alteração de fluxo na periferia, ele tem a influência ruim da ventilação mecânica na pressão intratorácica e no retorno venoso, ele também tem uma alta incidência de injúria cardíaca ou miocárdica, que acontece em até 50% dos pacientes graves, sem contar a influência da trombogênese, ou seja, doente em choque por COVID, ele é um paciente multifatorial que você tem que monitorizar a hemodinâmica de uma maneira adequada para você não deixar de tratar todos esses componentes. Nós, desde o início, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, escrevemos algumas recomendações com o objetivo de entender que o coração é um órgão-alvo, assim como é o pulmão, e o paciente está sob um ataque de citocinas, de marcadores inflamatórios, de protrombogênese. E o coração também, a manifestação cardiovascular é extremamente espectral, desde nada até elevação assintomática de troponina, a choque cardiogênico, a síndrome coronária aguda, a miocardite, a arritmia, a acidente vascular cerebral. Tudo isso se dá porque eu estou diante de um paciente que tem uma hiperatividade simpática, disfunção trombogênese e da coagulação, ele está muitas vezes imobilizado, ele tem vários distúrbios metabólicos, então tudo isso culmina com uma alta incidência de complicações cardiovasculares. No INCOR, nós fizemos um estudo multicêntrico liderado pelo INCOR para mostrar o que acontecia com o paciente que evoluía com infarto agudo do miocárdio associado à COVID-19. E veja só que interessante esses dados. Nós temos aqui, então, 152 pacientes com COVID-19 que chegaram nos hospitais do Brasil com infarto agudo do miocárdio. Olha só, com um syntax score elevado, a maioria dos pacientes era triarterial, 50% dos pacientes tinham lesões com trombo e com alta carga trombótica, só 11% tinham úlcera, ou seja, trombo em cima de placa aterosclerótica. E vejam só, a mortalidade do infarto com supra na COVID-19, são grandes centros que nós envolvemos com angioplastia primária, 45%. É muito alto. A mortalidade do infarto sem supra na COVID-19,
19,4%, é muito mais elevado do que o paciente sem COVID. E tem uma relação do infarto com supra de como é que é a estratégia de reperfusão, ou seja, um blush pior prognóstico. E a gente fez uma análise multivariada que os fatores de pior prognóstico associados à mortalidade do infarto com supra, do infarto agudo nesses pacientes, é o infarto ser com supra e o blush ser 0 ou 1. Ou seja, depende muito de como que está a anatomia desse paciente e da intervenção terapêutica, mas, de qualquer maneira, o que fica para nós desse estudo é que infarto em COVID é extremamente grave. Eu tenho tanto infarto trombótico quanto infarto não trombótico. O tratamento do infarto com supradesnivelamento, segmento ST, se possível, é levar para angioplastia primária, mas alguns pacientes não têm trombo, não têm doença obstrutiva, e isso gira em torno de 50%. E esse doente que você faz angioplastia primária, ele não tem trombo, ele não tem artéria a ser aberta, ele tem o pior prognóstico e mortalidade chega a 80%. Nós também tivemos a honra de participar desse survey europeu e americano de arritmias associadas à COVID, onde a gente mostra, então, que nós somos responsáveis pelos dados da América do Sul, a extrema incidência elevada de fibrilação atrial, seguida de flutter e outros tipos de arritmia. Então, veja só, é muito comum ter arritmia em COVID, e a mais comum é fibrilação atrial, e a fibrilação atrial tem uma relação direta com mortalidade, tem uma relação direta proporcional com a prevalência de necessidade de ventilação mecânica. Nós não podemos deixar de mencionar também outros tipos de manifestações cardiovasculares e o que aconteceu com os nossos pacientes que não tiveram acesso ou que tiveram os recursos alocados completamente para a COVID-19. A gente chamou atenção para os doentes com câncer, com cardiotoxicidade, e que ficaram por aí, sem consulta ambulatorial, com retornos muito mais espaçados, sem reabilitação. E aí você pega um paciente que tem câncer, que tem injúria cardíaca por droga ou por outro comemorativo associado ao câncer, e agora esse paciente tem COVID, ele tem uma chance muito maior de ter um evento cardiovascular. É claro que quando a gente está falando de uma doença grave, inflamatória, sistêmica, o nosso objetivo sempre é evitar mais iatrogenia. E uma das principais iatrogenias é deixar esse doente em choque. Isso eu queria muito chamar a atenção de vocês. Nosso objetivo nesse doente na UTI não é só cuidar do pulmão, mas é cuidar da hemodinâmica como um todo. É otimizar a hemodinâmica de uma maneira precoce, é evitar a hipervolemia, mas também evitar a hipovolemia, é prevenir qualquer tipo de disóxia ou de distúrbio de troca gasosa, é evitar o aumento da necessidade de oxigênio ou da demanda energética, é prevenir a disfunção cardiovascular e, em última instância, é otimizar a oferta de oxigênio. Para isso, eu convido a todos para ler esse artigo de revisão que nós fizemos, baseado em evidência, com o objetivo de tentar suscitar aquilo que não pode faltar à beira do leito. Então, primeira coisa, o entendimento de que a doença é inflamatória, que existe endotelite, que existe vasoconstrição, que existe trombogênese. Segundo aspecto, os órgãos mais afetados são pulmão, sistema cardiovascular e rim. É importantíssimo que a gente entenda que a manifestação fenotípica ela depende de doente para doente. No que se refere ao sistema cardiovascular, ela vai desde o assintomático até quem tem só troponina elevada, até quem evolui com arritmia, síndrome coronária aguda, insuficiência cardíaca ou choque. Quando a gente pega esse doente inicial, o primeiro aspecto que você vai tentar é minimizar a hipoxemia. Você começa com catéter de oxigênio, o paciente não respondeu, você vai para catéter nasal de alto fluxo, para CPAP, institui a posição prona desde o início, porque há estudos que demonstram que ela diminui a chance do doente evoluir com ventilação mecânica invasiva. Seu objetivo não é hiperóxia, mas é pelo menos 92%, 93% de oxigênio. E, obviamente, nesse espectro inicial, que você está tentando manter o paciente na ventilação não invasiva, há de se ter critérios objetivos da intubação. Não é errado intubar o doente, não existe um momento, isso está claro para todos. Existe sempre a dúvida, é precoce ou é tardio? Não é nem precoce nem tardio, é adequado. Tem um doente que não há discussão, você tem que chegar intubando. Um doente que está rebaixado, acidótico, hipercápnico, sonolento, taquipneico, fazendo uso de musculatura intercostal. Não há dúvida que esse doente precisa de uma prótese invasiva, ventilação mecânica invasiva, mas há o doente consciente que responde às manobras iniciais. Então, isso está comprovado em meta-análises recentes.
que o timing depende de quem está do lado do doente, do arsenal de interface que você tem. Tem local que não tem nada, é catéter de oxigênio, máscara reservatória ou tubo, mas tem local que você tem fisioterapeuta, tem médico, tem uma UTI adequada, tem ventilação não invasiva, por exemplo, com catéter nasal de alto fluxo, tem CPAP. Então, sempre lembrar dessas interfaces. Aí você passa para a fase 2. Infelizmente, seu doente foi entubado, ou já veio para você entubado. Lembrar de qual tipo de fenótipo. O fenótipo L, que é boa complacência, esse doente não responde tão bem a PIP elevado, o PIP para ele é baixo, você vai titular, mas ele responde bem a prona. O tipo H, normalmente ele responde a recrutamento. E alguns a prona. Então, você vai individualizar, obviamente, a terapia ventilatória à beira do leito. Eu fiz todo o espectro inicial, isso não demora dias não, pessoal, demora horas. Intubei, sedei, curarizei. O curário foi desmistificado nessa doença. Eu não quero um pulmão machucado, induzido por bile, por pecile, por biotrauma. Então, a curarização é necessária na SARA grave, é necessária na ARDS grave. Eu curarizei, intubei, titulei a PIP, recrutei quando tinha indicação de recrutamento. Se eu tiver uma ferramenta com uma impedância elétrica à beira do leito, isso me ajuda muito a individualizar a terapia ventilatória. Se não, você vai usar a gasometria e a mecânica do paciente. Depois de feito isso, se o doente não melhorou, continua com a driving pressure elevada, continua com o platô elevado. Os seus objetivos são uma ventilação protetora, um platô baixo, uma driving pressure baixa. Não deu certo? Você fez a posição prona, não deu certo? Lembra do óxido nítrico como uma terapia de resgate? E, infelizmente, naqueles casos que não responderam, eles têm que ir para a ECMO. Na maioria das vezes, a ECMO venosa. E, obviamente, que existe uma discussão enorme em termos de acesso e recurso e tipo de complexidade do cuidado que não dá para você fazer em qualquer lugar. Você não pode esquecer que o doente não é só o pulmão, ele precisa ser monitorizado da hemodinâmica, tem que fazer eco, ultrassom. Se eu tiver impedância elétrica, é fundamental e ultrassom de tórax. Você vai fazer nutrição enteral precoce, assim que possível, manter a glicemia adequada, fazer tromboprofilaxia, fazer profilaxia de úlcera de estresse. Não se esqueça jamais da reabilitação, que começa desde a hora que o doente chega na UTI, até a alta hospitalar e depois até a alta social, que é quando ele é, mais uma vez, retomado para a sua vida normal. Vamos lembrar que é uma doença espectral. Então, quando eu olho para o sistema cardiovascular, que é uma das principais causas de mortalidade, por isso estou batendo tanto no choque, no sistema cardiovascular, o doente pode ter tudo, de síndrome coronária aguda, a fibrilação atrial, a ATV, a miocardite, a choque cardíaco. Desde o início, você tem que estar sempre evitando hipotensão, evitando disfunção orgânica, evitando choque, otimizando o débito cardíaco. E, obviamente, que em casos selecionados, é TEP com instabilidade hemodinâmica, você vai fazer trombólise, é síndrome coronária aguda com supradesnivelamento do ST, você vai para angioplastia primária, mas jamais esquecer da monitorização hemodinâmica, com eco, marcador de perfusão, monitor de débito, cardioscopia, é fundamental. A terapia trombótica andou muito, hoje a gente sabe que, no mínimo, profilaxia de tromboembolismo, todos os doentes hospitalizados têm que fazer. Em termos de anticoagulação terapêutica, fica para quem tem alta suspeita ou confirmado de tromboembolismo venoso, mas nós deixamos de utilizar a anticoagulação terapêutica lato sensu para todos os doentes hospitalizados. Quando a gente fala de uma doença espectral, ela depende do vírus, da resposta do hospedeiro, do sistema imunológico, e aí você vai ter fenótipos distintos de apresentação clínica, e obviamente que de acordo com o que você tem, você vai lançar a mão da estratégia terapêutica, que vai desde um catéter simples de oxigênio até a ECMO, a posição prona. Nós, ao longo desse 1 ano e meio, temos alguns medicamentos que hoje a gente já tem evidência suficiente para usar e eles não podem faltar na nossa prescrição. O doente hospitalizado com necessidade de oxigênio, obrigatoriamente você vai usar corticoide. Dexametasona ou metilprednisolona. O estudo Recovery foi com dexametasona, o estudo Decodex foi com dexametasona, o estudo nacional do corticoide, porém tem muito mais evidência em SARA, de uma maneira geral, para metilprednisolona do que para dexametasona. Então, o corticoide de escolha é metil ou dexa. Há de se indicar um dos dois. Meu doente está com hidrocortisona porque ele estava em choque séptico e agora ele é Covid, eu acabei de descobrir. Alterne, então, modifique a sua hidrocortisona para dexametasona ou para metilprednisolona. Nós sabemos que, independente do subgrupo, ela vai melhor para esses pacientes. Nós também aprendemos que há um antiviral chamado
Remdesivir, cujo estudo inicial foi esse, no ano passado, 5 de novembro de 2020. O Remdesivir, nos primeiros 10 dias de tratamento, modifica o prognóstico, aumenta a proporção de pacientes recuperados, diminui o tempo da doença, tanto em paciente que internou sem O2, tanto paciente que internou com oxigênio, ou que estava em ventilação não invasiva. Ele não teve benefício já no doente entubado, ou em ECMO, naquele doente que já estava em uma fase mais adiantada da doença. O Remdesivir é uma medicação que foi produzida pelos Estados Unidos, do ponto de vista de estudo e de liberação. O FDA foi o primeiro órgão internacional a aprovar. A nossa Anvisa só recentemente aprovou. Hoje essa medicação está disponível nos hospitais privados, e infelizmente ela não chegou no SUS. E para quem tem que comprar um tratamento 10 dias, custa em torno de R$30 mil. Mas hoje nós estamos obrigando a saúde suplementar a oferecer para os seus pacientes, e faz diferença. Mudar a doença de 15 dias para 10 dias faz diferença. Há um estudo que comparou 5 dias de Remdesivir com 10 dias, e vocês podem observar que foi igual à proporção de ventilação mecânica, de catéter nasal de alto fluxo ou de ar ambiente. Então, eu hoje, na minha prática, quando posso, utilizo o Remdesivir 5 dias. Nós também tivemos um corticoide, temos um antiviral e temos drogas imunomoduladoras que estão sendo estudadas. O tocilizumab é a droga mais estudada. Esse foi o estudo inicial dos italianos. Eu tive a oportunidade, logo no início, ter acesso a esses dados, até antes de publicar. Então, desde o ano passado, a gente começou a usar tocilizumab. Eu procurei o Ministério da Saúde para fazer um estudo desde o ano passado. Germano faz parte disso. E, claro, como tudo no Brasil, o Ministério me deu parabéns e não me deu o recurso, e demorou muito tempo. E só agora eu consegui terminar. Eu estou na fase de análise de dados, fiz um estudo nacional, multicêntrico, com 308 pacientes, que daqui a pouco a gente tem o resultado de tocilizumab versus não tocilizumab. Mas esse é uma série de casos, não é prospectivo, e que mostrou proporção menor de morte em quem tomou tocilizumab e menor de hiperventilação mecânica em quem tomou tocilizumab. Depois o grupo Recovery fez um estudo aberto, controlado, randomizado, utilizando de 400 a 800 miligramas de tocilizumab, dando ou não uma segunda dose, um número bastante expressivo de pacientes, 2.000 em cada grupo, e quando nós pudemos ver uma redução absoluta de mortalidade de 4%, ou seja, faz diferença. Esse é um estudo grande. Eu tenho outros estudo menor publicado no New England, também positivo. Tem 5 estudos neutros, mas os 5 estudos neutros são estudos que utilizaram numa população menos grave. Hoje, o tocilizumab nós utilizamos naqueles pacientes que vão progredindo com a sua necessidade de oxigênio, que tem marcador inflamatório intenso. E aí vem outras drogas, os inibidores de JAK, que funcionam muito parecido com o tocilizumab. Esse é um estudo com baricitinib, que os americanos da Universidade de Nebraska publicaram recentemente, mostrando que o baricitinib é uma droga oral, é uma droga que custa em torno de R$5 mil, e que ela também pode trazer benefício para o paciente em termos de proporção de paciente recuperado. Por que com Remdesivir? Porque os Estados Unidos, o Remdesivir passou a ser o standard of care. Então, lá é placebo com Remdesivir e baricitinib com Remdesivir. Mais recentemente, eu não poderia deixar de mencionar um estudo brasileiro também com inibidor, que é o tofacitinib. Então, tem o baricitinib e o tofacitinib. 290 pacientes, quase 15 cidades brasileiras, tudo muito bem desenhado, N pequeno, mas ele chegou a um resultado significante. O grupo tofacitinib, com P de 0,04, teve uma proporção muito menor de paciente evoluindo com insuficiência respiratória e com necessidade de ventilação mecânica. Então, também é algo a se contextualizar, lembrando que entre fazer o estudo e chegar para o paciente brasileiro, existe aí uma distância muito grande, baseada em burocracia, ignorância e muita coisa ainda que a gente sabe que a gente está vivendo com essa doença. Esse é um estudo publicado apenas na mídia leiga, mas não poderia deixar de mostrar, que mostra realmente a desigualdade, né, que permeia no Brasil, e essa doença só vem mostrando. Não sei se todo mundo sabe, mas a chance do doente morrer numa UTI privada em 2021 por Covid era de quase 20%, e na UTI pública é de quase 40%. Então, você tem 100% de chance a mais de morrer se você for pobre e se você for atendido pelo Sistema Único de Saúde. E cabe a nós tentar mudar essa história
isso só vem mostrar as grandes incongruências da nossa sociedade. Negro morre mais de Covid, pardo morre mais de Covid, e no mundo latino-americano morre mais de Covid, região norte e nordeste morre mais de Covid. Lembrar que essa doença não termina na alta, esse paciente que foi tão grave, a maioria das vezes ele sai com algum tipo ainda de lesão respiratória, alguns saem com espessamento brônquico, com espessamento septal, com fibrose. Então, hoje existem recomendações de segmento para esse paciente ambulatorial. Então, a gente vê o paciente um mês depois, vê o paciente com 3 meses depois, fazemos pelo menos raio-x, a gente recomenda tomografia em todo paciente que foi hospitalizado em terapia intensiva, considera ecocardiograma, prova de função pulmonar. Então, é muito adequado que você faça um acompanhamento, eu nem gosto dessa palavra holística, mas um acompanhamento geral, genérico do doente. Procure ansiedade, fadiga, taquipneia, complicação tromboembólica, sarcopenia, incapacidade, distúrbios cognitivos, distúrbios pós-traumáticos. Veja só, essa é uma avaliação neuropsiquiátrica de mais de 236 mil doentes com Covid-19, comparando com outras viroses, é muito maior a ocorrência de hemorragia intracraniana, de AVC, de doença do plexo, de doença da placa motora, de demência e de distúrbio de ansiedade, humor e doença psicótica, ou seja, uma doença também neuropsiquiátrica. E ela vai ocorrer mais de 50 e 80 anos. É o grupo que mais vai ter doença cerebrovascular e neuropsiquiátrica associada à Covid. Num report americano sobre como é que o doente está depois da alta, olha só, a maioria tem fadiga, a maioria tem tosse, tem dor de cabeça, tem dor no corpo, alguns têm febre e calafrios. Então, a gente tem que lidar com a incapacidade dessa doença. Bom, em conclusão, a gente aprendeu em 1 ano e meio que é uma doença bastante complexa, cuja fisiopatologia envolve inflamação, disfunção endotelial, trombogênese e injúria miocárdica. A gente sabe que a terapia tem que ser feita de acordo com o fenótipo. Muita gente me liga e me pede um protocolo. Eu falo, eu não tenho um protocolo, porque cada paciente é cada paciente, mas eu sei o que não pode faltar. Um suporte respiratório adequado, hemodinâmico adequado. Para o paciente internado, não pode faltar hospitalizado com oxigênio corticoide. Não pode faltar o remdesivir para quem pode ter o remdesivir. Não pode faltar a profilaxia de tromboembolismo venoso. Eu vou usar racionalmente o antibiótico, obviamente. Existe com a infecção bacteriana, mas não é na maioria dos pacientes. E é claro que a terapia é individualizada e a gente precisa ainda aguardar inúmeros estudos que estão por sair. E em breve eu devo ter, então, o estudo do tocilizumab brasileiro para a gente saber se na nossa população ele faz a diferença, já que é uma doença tão individual, que tem fatores genéticos, fatores de etiologia, de onde a pessoa nasceu, influência ambiental, é uma doença que muito mais nos ensinou. Muito obrigada e eu fico aberta agora para a próxima fase, então, de discussão. Muito obrigado, Ludmila, excelente, um apanhado geral realmente extremamente abrangente e completo. A primeira pergunta, que foi o André Durães, lá de Salvador, ele fez uma pergunta, na verdade foram 3, né? Qual o timing adequado para a indicação de ECMO veno-venosa, ECMO veno-arterial e se você também utiliza óxido nítrico em algumas situações? Eu vou começar do óxido nítrico, porque o óxido nítrico, no tratamento da AIDS, ele vem antes da ECMO. Então, primeiro, André, você entubou o doente, sedou, curalizou, titulou o PIP, recrutou quando tem indicação de recrutar, pronou, o doente não melhorou, NO. Então, entra o óxido nítrico. Terapia de resgate. Vai funcionar em 20%, 30% dos casos, em outros casos não vai funcionar. Você vai ver em horas se melhorou a hipoxemia, se você melhorou a complacência do paciente. Então, muitas vezes é uma terapia temporária, que vai até te dar tempo até você acionar o time de ECMO. Quando é que eu vou fazer ECMO? O mais cedo possível no paciente cuja ventilação mecânica invasiva não é adequada. Por exemplo, eu vou fazer ECMO depois do doente entubado em ventilação mecânica 1 mês? Não deveria. Eu deveria fazer nos seguintes casos. Eu entubei, sedei, curalizei, titulei, recrutei, pronei. Meu doente não respondeu, a próxima etapa é ECMO. Os pacientes que eu tive melhor sucesso, ou que o mundo teve maior sucesso, é o paciente que faz a ECMO precoce depois da ventilação mecânica invasiva. Ou seja, sua ventilação não está protetora. Você fez tudo.
Você não melhorou, troca. Complacência baixa. Seu doente tem acidose, tem hipoxemia. Sua driving pressure é acima de 15. Seu platô é acima de 30. Não há dúvida, esse doente tem indicação de ECMO. Que tipo? VV. Você só vai fazer ECMO-VA em raros casos. Tem que evitar ECMO-VA. É para o doente que tem disfunção cardíaca junto. Você faz um eco, tem disfunção ventricular. Você faz um eco, tem hipertensão pulmonar grave com falência do VD. Se não, a ECMO é VV. Mesmo no cara que está com noradrenalina, que está com acidose, que quando você melhora a hipoxemia, corrige a acidose hipercápnica, diminui a distensão sobre a overdistensão do sistema respiratório no sistema cardiovascular, ele recupera do choque. Então, toda vez que você for indicar ECMO, você faz um ecocardiograma, avalia o VD e o VE, está tudo bem com o VD e com o VE, o choque hemodinâmico é inflamatório, é séptico, é vasodilatatório, é acidose, ECMO-VV. Não deixe de, na hora que você entuba um doente grave, pronou o doente, fez a galo, avaliou a mecânica, o doente não melhorou, você já aciona um time de ECMO. Ou um time local, ou um time que vai sair de um local especializado para ir lá, botar o doente em ECMO e levar para o centro especializado. Eu vivi de tudo nessa pandemia. Só eu e o meu time, nós fizemos 41 ECMOs até agora. A maioria dos casos, nós fomos em cidades fora, canulamos e trouxemos para São Paulo. Não dá para fazer ECMO em qualquer lugar. Não queira fazer ECMO no local que as pessoas não têm experiência. Eu fui inventar de fazer ECMO no local que as pessoas não tinham experiência, simplesmente meu doente foi decanulado. Não existe isso. Não tem como. Então, ECMO não dá para você fazer em qualquer lugar. Se não der para fazer, não faça. Você vai gastar dinheiro da família, vai expor o doente e ele vai morrer. Agora, é possível fazer num centro especializado, com pessoas treinadas, tem o equipamento, tem quem passe, tem quem cuide? Tem. Ou dá para transferir, porque é totalmente passível de transferir. Você põe ECMO, estabiliza o doente, põe numa UTI aérea boa e leva para outra cidade. Então, a ECMO tem que ser analisada friamente, mas no momento que você está entubando o doente, você já tem que ter um plano para colocar ECMO. 7, 8, 9, 10 dias de ventilação mecânica, o doente está infectado. Você já arrebentou o pulmão dele com ventilação ruim, com driving pressure de 20, 25, aí o prognóstico é horrível e o doente morre. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Ludmila, sobre do Dr. Edval Gomes, de Feira de Santana. Ele está perguntando qual o melhor score para predição de morte em pacientes COVID e UTI. Aí eu queria fazer um gancho aqui, Ludmila, aquela informação que você trouxe sobre a diferença de mortalidade no público e no privado, aquele dado que é publicado, não publicado em paper, né, científico, mas na literatura leiga, como tem uma diferença de quase o dobro, eu queria saber se existe alguma normalização, um ajuste para a gravidade dos pacientes que estão internados em uma UTI privada e na UTI pública. Claro, excelente a pergunta do Germano, porque assim, quem chega no público chega pior do que o paciente que chega na privada? Normalmente sim, né? Porque ele passa por toda uma regulação, ele vai para o posto, ele vai para a UBS, ele fica alguns dias em ventilação mecânica. Esse é um estudo dado cru, tá, Germano? Foi um estudo coorte que a MIB, tanto é que foi um estudo não publicado cientificamente, mas da mídia leiga. Mas nós já temos estudos já, inclusive o Fernando Bosa é que lidera isso no Brasil, que é um cientista do Rio de Janeiro, e publicou, inclusive, no Lancet, né, a mortalidade de 250 mil mortes, e prevalece essa diferença, mesmo quando a gente ajusta, por exemplo, para o SOFA score. E aí o colega pergunta de um score específico para a COVID, ainda não tem alguns sendo publicados, mas ainda nenhum score excelente em termos de predição. Então, a gente acaba utilizando para os pacientes com COVID os scores que a gente utiliza na UTI, que são o SAPS e o SOFA. Mas, em breve, a gente vai ter, com certeza, maiores publicações e é possível que saia melhores scores para a gente utilizar na nossa prática clínica, mas até agora não. Perfeito. Tem um colega chamado Alexandre Francisco, aqui do Vale do Paraíba. Ele já, bom, então, Tocilizumab, já a sua opinião, se ela é subutilizado ou não. Claro que está saindo estudos ainda. Pergunta sobre budesonida inalatória, se há evidência, se você utiliza na prática clínica e quando. E, bom, você já respondeu a questão do corticoide. E o estudo com o corona, em relação à colchicina. Tá. Tocilizumab é subutilizado, principalmente porque não tem disponibilidade. E o que aconteceu com essa droga? Assim, infelizmente, essa droga ela foi um caminho meio torto.
Os italianos fizeram o retrospectivo, alguns de nós começamos a usar nos hospitais privados, só a Roche tem essa droga no Brasil, e aí ninguém se interessou. Quando, de repente, sai o estudo Recovery, com aqueles 4 mil doentes incluídos, mostrando a redução absoluta de mortalidade de 4%. Houve uma corrida da rede privada atrás do tocilizumab e a Roche não consegue mais entregar a contento. Então, houve, inclusive, um mercado negro muito triste no Brasil. Eu vi pessoas pagando 30 mil reais, 20 mil reais por conta dessa droga. Também como se essa droga fosse a milagreira, né? E eu muito indignada com isso, porque ter uma boa UTI, utilizar o corticoide, ventilação não invasiva, entubar adequadamente, faz muito mais diferença do que 4% de redução absoluta. Ela é algo a mais. Se for possível, vamos ter. Mas eu vi famílias querendo vender carro, vender casa, sendo realmente vítimas de extorsão, que é uma coisa muito triste da realidade brasileira. Porque o Ministério, a Anvisa, eles não correram atrás do dado na hora que ele saiu, não houve realmente uma lógica nacional de disponibilidade. Eu sei porque eu fui vítima disso. Quando eu comecei a me interessar por essa droga, você sabe, foi no ano passado. Não tinha um estudo Recovery ainda. E eu procurei o Ministério pedindo 2 milhões de reais para fazer um estudo que o INCOR iria tomar conta. Eu precisava do dinheiro para o remédio. Em 3 meses, naquele pico de doença em março, abril, a gente teria o resultado brasileiro. Mas não, o ministro enrolou, não me atendeu, não deu dinheiro. Eu tive que partir da ciência e tecnologia. E só agora eu tenho resultado quando a doença, se Deus quiser, está acabando. Então, assim, houve realmente um caminho todo. O tocilizumab é subutilizado, mas principalmente por falha de disponibilidade e acesso. Não está aprovado pelo SUS, não está liberado pelo SUS. O estudo positivo é o Recovery e mais um outro pequenininho publicado no New England com 400 dados, 400 pacientes. Quando a gente faz uma meta-análise, acabei de enviar para o Nosop Intensive Care, a meta-análise é positiva, mas por causa do estudo Recovery. Então, europeus usam muito, americanos usam pouco e brasileiros usam quase nada, especialmente na rede privada. Se tivesse disponibilidade, usaria mais? Sem dúvida. Mas aí tem a questão financeira envolvida e da disponibilidade. Budesonida, inalatória, tem um estudo publicado no Lancet, recente, interessante. O paciente que está em casa e que usa budesonida no grupo e no outro grupo não usou. Quem usou budesonida teve menos complicação respiratória. Eu uso, vou falar a verdade, mesma coisa do Col-Corona. Col-Corona é um estudo multicêntrico, liderado por um canadense muito importante e que estudou os efeitos da colchicina nos pacientes ambulatoriais. É um estudo que o desfecho não é tão duro, é um estudo que gerou muita crítica, mas é um estudo que tem uma margem pequena para positividade em termos de evitar complicação respiratória. Então, sem demagogia, o doente que está em casa e que tem Covid, ele vai procurar um médico para ser atendido. Ele tem sintomas respiratórios. É claro que você vai usar antihistamínico no paciente que está com nariz entupido, você vai usar Tilenol sino com obstrução nasal, você vai fazer tratamento sintomático. Mas a budesonida é uma medicação que eu passei a utilizar na minha prática clínica, porque eu tenho uma evidência positiva, é um corticoide inalatório. A colchicina, eu confesso que quando saiu o release do estudo Col-Corona, nós ficamos muito mais animados do que com o estudo propriamente dito. Quando o estudo saiu do Lancet, o estudo tem alguns viés, mas assim, colchicina é uma droga anti-inflamatória, poucos efeitos adversos, né? Principalmente diarreia e dor abdominal. A posologia oferecida por esse estudo é uma posologia muito satisfatória, que são 3 dias de 2 comprimidos por dia, depois 1 comprimido por dia, a maioria dos doentes não tem efeito colateral. Mas, realmente, em termos do que nós esperávamos, todo mundo deu uma desanimada. Mas aquele doente ambulatorial, que você deu o Tilenol sino, você deu a budesonida inalatória, ele tem um risco maior de evoluir com complicação respiratória, eu diria que você pode usar a colchicina. Eu não diria que você deve usar a colchicina. É um único estudo, é uma droga também que você vai ponderar baixos efeitos adversos. Eu vou falar que na minha prática clínica, na maioria das vezes eu não uso, e alguns pacientes eu uso. Não está errado usar ou não usar. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, Ludmila, sem querer abusar muito do seu tempo, mas é que teve muito, eu vou escolher aqui, tá? Bom, uma é tempo para traqueostomia, precoce, entre aspas, ou após 20 dias? Precoce, nem pensar. Precoce, você vai fazer besteira. Você imagina você fazer traqueostomia no doente que você vai precisar pronar? É uma complicação sem fim.
Eu diria que é um desafio. Então, a gente sabe que esses pacientes hoje, com cuff direitinho, com cafômetro, você cuidando da via aérea, aspirando, você não vai ter complicações como estenose traqueal, estenose subglótica. Então, a ideia hoje é girar em torno de 20 dias para você fazer essa discussão da traqueostomia. Claro que tem doentes e doentes, né, gente? Tem aquele paciente que não vai pronar, que é um doente sequelado crônico, que já tinha uma complicação respiratória, ou que tem uma complicação neurológica, você vai antecipar a traqueostomia, mas na prática, pela ARDS em si, não antes do 20º dia. Parabenizar pela brilhante apresentação, mas queria perguntar o seguinte: você vê espaço para aquele paciente que está no 7º dia para o 10º, naquela fase de injúria pulmonar, né, com hipoxemia refratária e que não tem contraindicação, e naquelas primeiras 24 horas de hipoxemia refratária, situação mais 92, de entrar com Remdesivir e, se não houver melhora, associar o toxilumab? Porque não tenho visto, já que eles atuam em... O que eu queria dizer, André? A ideia é usar os dois mesmo. Um é antiviral e o outro é imunomodulador. E não esperar a hipoxemia refratária. O doente hospitalizou, ele já tem indicação do Remdesivir. A necessidade de oxigênio começou a subir, ele já tem indicação do tocilizumab. Então, no mundo ideal, isso é o que a gente deveria fazer. Eu vejo isso, mas o que eu sinto, eu estou perguntando... E eu sei, assim, o Ministério da Saúde fez uma recomendação muito triste, lamentável, que eu não mandei para ninguém, não passei para frente para ninguém, onde não foi nada dessas medicações. Então, assim, uma coisa é o que o Ministério da Saúde e esse governo oferecem, que é nada. Agora, para escrever sobre nada, era melhor não ter escrito. Agora, se tem a evidência, tem que estar ali. Agora, se eles vão oferecer, já é um outro problema. Mas nós que temos acesso numa parte de pacientes da medicina privada, temos que dar. Então, doente hospitalizou, está nos primeiros 10 dias e Remdesivir, tem que dar. Eu dou para todos, tem que dar. Americano dá para todos, 100%, passou a ser o standard of care. Então, a gente acaba entrando na ignorância pela falta do acesso. Não, então, vamos saber o que a gente tem que fazer e até dizer, quem quer pagar e puder pagar, como é que faz para conseguir o Remdesivir? Remdesivir é de um laboratório chamado Gilead. Então, Gilead, ele está sediado em São Paulo e ele tem droga suficiente para distribuir. Então, basta acessar e procurar o laboratório Gilead, assim como o tocilizumab está para a Roche, mas a Roche agora não tem mais tocilizumab. Eu sei que meu estudo terminou, eu precisei de uma reserva, para alguns casos que houveram algumas falhas de randomização, e eu estou esperando chegar amanhã nos últimos 20 frascos do Brasil que vem para mim, não tem mais. Eu perguntei isso, concordo plenamente, porque eu tenho visto em vários hospitais, não somente nossos, mas a gente sempre tem pessoas, amigas, parentes em hospitais diferentes no Brasil, e na fase inicial eu não tenho visto frequentemente, sempre a experiência do pessoal, o pessoal entrar nessa fase com os dois. Às vezes, a maioria eu tenho visto assim, ou entra com Remdesivir ou entra com toxilumab. Entendeu? E também não tenho visto muitos papers falando de trabalhar assim, a associação dos dois, entendeu? O recovery, que é o estudo do tocilizumab, é Remdesivir mais tocilizumab versus tocilizumab versus Remdesivir mais placebo, tá? Então, tem uma evidência grande no Centro Internacional da Associação dos dois. Obrigado, Ludmila. Tem uma pergunta aqui, Ludmila. Tem muita pergunta, eu realmente não vou conseguir fazer todas. Mas tem uma aqui que é do Rui, daqui do Vale do Paraíba também. Ele pergunta sobre indicação de intubação, ventilação mecânica invasiva em pacientes que estão em uso de catéter nasal de alto fluxo ou helmet. Quais critérios você utiliza para avaliar a falência desses métodos? Habitualmente, a falência é clínica. Então, assim, não existe uma fórmula ou um número matemático, é clínica. É o paciente que você colocou no catéter nasal de alto fluxo, ele continua taquipneico, hipoxêmico, ou evolui com rebaixamento de nível de consciência, utilização de musculatura intercostal, acidose pecáptica, não há dúvida. Segundo aspecto, ficar esperto, porque poucos doentes, mas alguns, vão evoluir com barotrauma associado à ventilação não invasiva. Então, você associa o nasal de alto fluxo com o helmet, quando você vê no raio-x, tem um pneumotórax ou um pneumomediastino.
vai ter que tirar a pressão positiva, você vai ter que drenar o doente quando é pneumotórax, pneumodiastino, raramente a gente drena, mas aí o paciente vai muitas vezes necessitar de ventilação mecânica invasiva. Então, a indicação da ventilação mecânica invasiva é clínica. Não postergue. Eu sempre digo que quando a gente pensa em entubar alguém, já devia ter entubado no dia anterior. Então, essa história de você ficar com o cara pendurado, mal, taquipneico, rebaixado, não existe. Catéter nasal de alto fluxo e CPAP, o bem tem que ficar confortável, consciente. Tem que reduzir a frequência respiratória. Não aconteceu isso, infelizmente a evolução é para ventilação mecânica invasiva. Perfeito. Gente, eu sei que tem muita pergunta que ficou sem resposta, mas em respeito aí ao tempo da professora Ludmila Rajar, e já agradecendo de novo, Ludmila, enormemente a sua disponibilidade. Para nós foi uma honra ter aqui conosco na nossa sessão científica. Falo em nome do Instituto Sócrates Guanais, em nome de todos os colegas aqui do que trabalham no Instituto, que trabalham nos hospitais afiliados, e também aos colegas de fora que estão prestigiando a sessão. A sessão foi um público recorde, nós temos vários pontos aqui que tem várias pessoas incluídas nesses pontos, então seguramente foi mais de uma centena de pessoas assistindo a sua apresentação em diversos momentos, e eu agradeço muito, mais uma vez, pela parceria, pela disponibilidade e pela didática. Eu que agradeço, Germano, uma honra sem igual para mim. Um grande abraço a todos que nos assistiram, e eu me disponho a enviar essa aula para você enviar para o pessoal, tá bom? Ótimo. Obrigado, Ludmila. Obrigado, em nome do Instituto. Fica o convite para você, em tempo oportuno, poder visitar lá o Hospital São José dos Campos, qualquer uma das unidades, ou ir tomar um café com a gente lá no Instituto Sócrates Guanais, viu? Obrigado, parabéns, viu?